8, versículo 1 até o versículo 10, o primeiro irmão. E depois o irmão dará continuidade, do versículo 11 até o 22. Se cansar e quiser dirigir também não tem nada. Quem é o voluntário entre os homens para fazer a leitura? Vinícius. Amém. Do 1 até o 10. É quando o povo pede um rei, fala do profeta. Presta atenção na reação do profeta. O que o profeta faz? Amém? Os israelitas pedem um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abis, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e tem teus filhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia que te tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam o rei. Quem é a mulher que gostaria de ler? Varoa, ou Glória, 11 até o final. Amém. 11. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e ceguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os pertrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E a vossa semente e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as vossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvido à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Amém. Amém. Queridos, pode se sentar. A próxima leitura a gente fará logo na segunda parte do estudo. Saul foi escolhido segundo os homens ou segundo a vontade perfeita de Deus? Nós lemos
nós temos que cuidar bem daquilo que Ele nos deu, para que aquilo permaneça. Nós somos responsáveis pela forma como nós administramos nosso tempo, nosso dinheiro, nossos dons, nossos talentos, nosso coração, nossos sentimentos, o nosso pensar, o nosso andar, até o seu comer. Você é responsável pela forma como você administra a sua vida como dom, seus apetites carnais, a sua sede espiritual, se você tem ou não, você administra. Isso tudo pode aumentar, pode diminuir, pode ter um equilíbrio conforme a sua administração. Deus entrega, mas nós somos os mordomos. E quando Israel pede pelo rei, exige praticamente pelo rei, eles não estão desejosos de fazer cumprir a vontade do Senhor. Havia pecados escondidos que saíram, foram revelados pela boca do próprio povo. Eles queriam um rei parecido com as outras nações, e fosse um chefe de guerra. A sua intenção do povo ali ao exigir um rei era atender aos seus próprios desejos pecaminosos. Cuidado com as nossas orações, com aquilo que nós fazemos em casa, na rua, porque o homem vai estar olhando a sua aparência, mas Deus sabe qual é a sua intenção real. E Deus escutou direitinho tudo que os anciãos ali, neste capítulo 8 que nós vimos, tudo que eles falaram com Samuel. E a forma como eles responderam. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Amém? Os anciãos de Israel, o autor desta revista, não sei se nós vamos perceber ou se vai ficar passando para vocês, mas o autor desta revista, ele nos diz que os anciãos, eles devem vazão a carne aos desejos do coração dele. No capítulo 8, o autor do livro de 1 Samuel nos diz que os filhos de Samuel não seguiam a Deus como Samuel. Então eles não poderiam ocupar o lugar de juízes em Israel. E os anciãos usaram isso como pretexto, um dos pretextos para exigir um rei, para pedir um rei. Chegou perante Samuel, né? E eles queriam um rei como as outras nações tinham. Mas na verdade, ao pedir um rei, eles estavam dizendo que eles não reconheciam o Deus Todo-Poderoso como seu rei. O desejo do Senhor era que ele fosse reconhecido como rei, porque ele tinha um propósito de criar um filho, e ainda tem, e esse filho viria da descendência de um rei, e no futuro ele seria o rei dos reis, o juiz dos juízes. Então Deus quer ser reconhecido como rei. E quando o povo pede um rei, o Senhor se sente, fala para Samuel: rejeitaram a mim, Samuel, não a você. Rejeitaram a mim, não reconheceram. Queriam um rei homem, um chefe militar como as outras nações. O desejo de ser igual às outras nações revela os pecados dos corações daqueles anciãos. A cobiça, inveja da situação política das outras nações, rebelião contra a vontade de Deus, queriam governar as suas vidas. Esse profeta, toda hora, está falando, tem que fazer. Ingratidão do Senhor era com eles durante todo o período de Samuel. Eles venciam as guerras, não havia fome em Israel, não era período de crise. Então, por que fazer esse pedido de alternância de poder político? Nem greve estava tendo, não tinha nenhuma passeata.
localização exata. Deixa eu ajudar. Eu estou em sua frente, Vou te ajudar. vai para o slide número 4. Samuel, quando ouviu a petição dos anciãos, ele não se agradou, diz a palavra, mas ele irou, mas não pecou. Ele resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele. Ele se submeteu a Deus. O que ele fez? Orou, buscou a Deus, e Deus falou: Pai, foi aqui, Samuel, peraí, já vou te dar a direção, o que você vai fazer. E aí ele permaneceu firme. A resposta clara veio do Senhor, e Deus orientou Samuel o que fazer. E Samuel alertou o povo sobre todos os problemas que o rei traria, todos os pesos. Seus filhos, jovens, rapazes, serão requisitados pelo rei. Samuel disse: vai vir a estação sobre a colheita, sobre o rebanho. Samuel disse: vai vir a apropriação dos seus servos e dos seus animais. Samuel também disse, mas eles falaram: queremos um rei como as outras nações. Foram alertados por Samuel. Observe que Samuel não resiste à vontade de Deus. Ele não teve um coração rancoroso, sentido, porque ele rejeitaram. Não vou falar para ele se o Senhor vai dar o rei. Vou ficar juiz em Israel. Não, Samuel obedeceu à vontade do Senhor. Ele não bateu o pé. Você entende a diferença? Ele não deixou se contaminar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, as circunstâncias. Buscou a orientação de Deus, veio o poder de Deus sobre ele, junto discipado. O plano de Satanás em relação aos sentimentos de Samuel, as pedras lançadas, armadas, estava debaixo do fundamento altíssimo. Amém? Compreende a diferença quando você faz isso? Quando vem uma seta na sua vida, etc. Agora observe que Deus sempre teve propósitos de monarquia para o povo. Ele fala para Abraão que reis seriam de sua descendência. Ele fala para Moisés, em Deuteronômio 17, das características, o que o rei deve fazer, que viria o rei quando eles atravessassem a terra prometida, chegassem lá, que Deus deveria escolher o rei, e havia certas coisas que o rei deveria cumprir, certos níveis, nós vamos ver depois. Mas aquele pedido, cheio de impiedade, pecados ali escondidos, ele serviria para que o propósito de Deus começasse a ser desenvolvido, entrasse em marcha. Não era ainda o tempo perfeito, não seria o rito escolhido de Deus, aquele que tem o coração de Deus ainda, mas como Deus tinha desígnios, já desde a lei de Moisés já escrito, já desde Gênesis, de trazer o rei à monarquia, o povo já estava pedindo, Deus permitiu. Vontade permissiva de Deus. Então já começa a desenrolar o desígnios do Senhor. Já começa. Você compreende a diferença? Quando é na hora certa, com o giro excluído, ou quando você está aqui pela permissão. Tem várias coisas hoje acontecendo no mundo pela permissão de Deus. Tudo, aquele corinho bonito, quem conhece, é pela permissão de Deus. Mas quando é pela vontade perfeita, tudo se encaixa, Kairos, né? O cronos de Kairos, desde que Deus que este tempo calha, Deus intervém de forma sobrenatural para cumprir de forma mais acelerada o seu desígnio, o seu propósito. De forma mais acelerada, mais prontamente. Antes da vinda de Jesus, homens imperfeitos cumpririam esse propósito de haver uma monarquia em Israel. Mas o começo desse desenrolar, desse propósito, desse desígnio do Senhor, ele já vai estar apontando, vai estar começando a falar e vai vir um rei lá na frente.
vai ser perfeito. E essa promessa o Senhor lança com Davi, já no segundo reinado. Desígnios do Senhor, desígnios eternos. Volta a Nós vamos estar pensando agora em algumas questões em relação a esse capítulo 8 de 1 Samuel. Gostaria que a irmã Cida respondesse a primeira. Por que ser filho de Samuel não era condição suficiente, gente, para ser um juiz e profeta em Israel? Gente, sangue de Samuel, carne de Samuel não é condição suficiente? Que eu observo nesse texto que a vontade de Deus, ela vem dos pensamentos, dos planos de Deus, porque não era da permissão de Deus que Samuel constituísse os filhos dele como juízes. Então esse plano de Deus aí para que se cumprisse, ele permitiu a Samuel ungir os filhos dele. Esses filhos dele fez tudo errado, porque foi a unção do homem, não foi a unção de Deus, como Samuel foi ungido. Então, para que a gente possa fazer realmente a vontade de Deus, tem que ser de Deus. E fica muito claro no texto: os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tem que ser nova criatura. Então, a princípio a gente acha que, mas por que Deus permitiu os filhos de Samuel serem ungidos juízes sobre aquele povo? Para que aquele povo, ainda que tenha entristecido Deus, que eu creio que não era ainda da vontade de Deus, constituir um rei, mas Deus permitiu. Então, era necessário que as pessoas vissem as circunstâncias. Um juiz velho e os filhos ungidos, constituídos por ele como juízes, fazendo tudo errado perante o Senhor. Então a gente tem a perfeita vontade do Senhor para os planos dele. Então é preciso nascer de novo, nascer de Deus. Não basta só nascer da carne e do sangue. Amém? A segunda questão. Leia e explique 1 Coríntios 4:5, irmã Andréia, em nome de Jesus. 1 Coríntios 4:5 diz assim: portanto, nada jureis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O que eu entendi sobre isso aqui, até quando fala a expressão manifestará os desígnios do coração, é que não importa que as pessoas nosso coração nós temos sempre que estar vigiando, né? Porque as vontades do coração pode ser o que aconteceu, né? Cobiça, vaidade. Então tem que estar sempre policiando e ver qual é a verdadeira vontade do Senhor. Não se direcionar só pela vontade do coração, mas sim a vontade do Senhor, para não ter que sofrer como o povo sofreu, escolhendo. Perante Deus, é manifesto os desígnios dos nossos corações. Não tem como. Perante Deus, nada fica oculto, nada fica escondido. Não tem como. Amém? Terceira, irmã Eliane, o que teria significado para Samuel ter feito pelo povo? E de que forma Samuel reagiu diante do pedido do povo? Porém, essa palavra não agradou Samuel, como disseram: dá-nos o rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor: Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti,
resistiu a Satanás, né? Orando. É a forma que nós podemos resistir ao inimigo. Amém? Quando tem problemas, situações, você vai para perto do Senhor, pega o telefone, não liga para um irmão, amigo, fofoca não. Vai orar. Vai orar. Tem gente que entra logo no Facebook, no Twitter, direto, ora antes, né? Ou então sai igual um louco no carro. Não, antes você ora e resolve. Muita oração, muito poder. Amém? O coração, pouco poder. Qualquer tipo de confusão, de julgo, você quebra aqui, ó, com todo poderoso. Em oração, comigo com ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Vitor, a questão 4. A monarquia de Israel era propósito de Deus. Logo, Deus não foi surpreendido pelo pedido do povo. Deus não é surpreendido, gente, nunca. Isso não existe. Deus não foi surpreendido. Deus sabia. Por que, irmão Vitor, que é importante enxergarmos e discernirmos os atos divinos nas nossas vidas? Ver que é Deus que está fazendo. E como que isso nos ajuda a enfrentar as nossas lutas? Bom, o que eu entendo aqui, que foi no passado, é o seguinte. Aqui a voz de Jesus Cristo se faz ouvir claramente. Quem as entende? A verdade, quando é logo proclamada, é logo entendida, por quantos a procuram com sinceridade. Então, assim, primeiro você buscar Deus. E você buscando a Deus, Deus vai preencher a sua vida e vai trazer a luz no entendimento das coisas que Deus faz. Então, como todas as coisas estão debaixo da mão do Senhor, você vai ter a clareza de entender o que Deus está fazendo na sua vida. E você vai entender não só as coisas boas, mas as dificuldades e os problemas dos quais você enfrenta, que vai fazer um ser humano melhor do que você a cada dia. Isso que eu entendi. Amém. E esse entendimento, o que ele faz com você, com as suas emoções, a sua reação? Ele traz o que na sua vida, esse entendimento? Paz. O que mais que ele traz? Confiança. O que mais? Segurança. O que mais que esse entendimento traz? Vamos ver. É só coisa boa que esse entendimento traz. Se você entende que Deus está naquela situação, o pior que for, mesmo que você não entenda, mas Ele está realizando os seus requisitos. É a missão dele. Isso faz o que com você? Fala, pastor. A certeza da bênção. Descanso, paz, alegria, segurança, certeza da bênção. Olha para a Bíblia, né? Glória a Deus. Irmão Romildo, a quinta. Segundo Deuteronômio 17, quem tem a prerrogativa de escolher quem seria o rei de Israel? E quais são os deveres do monarca escolhido? Amém. O homem que escolher para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Então, assim, as pessoas tinham o direito de escolher, mas era indicado por Deus, né? Indicado por Deus. E a gente vê até que não há governo que não vem se não for pela permissão de Deus. Como você disse, muitas vezes, pela escolha das pessoas, Deus permite, né? Não poderia ser estrangeiro, eles tinham que ser um israelita, escolhido como rei. O rei não deverá ter muito dinheiro, cavalos, pois o Senhor já disse, e também não mandará homens para o Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse, vocês nunca mais têm que voltar para o Egito. Então, né, o rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso levaria a abandonar a Deus, e também não ajudará para si prato ou ouro. Amém? Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus. Cópia da lei. E ler este livro e guardar para os sacerdotes e levitas. Ele deverá ficar com essa cópia todos os dias da sua vida,
para aprender a temer o Senhor nosso Deus e para aprender a obedecer fielmente a todas as leis e todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente as leis. Assim reinará muitos anos. Aí a gente vê isso nas histórias dos reis, aqueles que obedeciam a palavra de Deus, que temiam a Deus e que andavam segundo os mandamentos de Deus, eles reinavam muitos anos, né? E tinham vitória diante dos inimigos. Mas aqueles reis que desobedeciam a palavra de Deus e iam diante da confiança dele, era desastroso o governo desse rei. É verdade. Deuteronômio fala, escolhido por Deus, ponto final. Deuteronômio nos fala, o rei será escolhido por mim, por Deus, ponto final. O rei será escolhido por Deus, ponto final. Está escrito na lei. Tanto que Deus vai lá e escolhe Saul, ele vai lá e escolhe Samuel, depois na descendência, e os homens foram vendo, né? Mas Deuteronômio fala, será escolhido por Deus. E será diferente dos outros deuses. Não mesmo ter cavalos como os egípcios, nem muitas mulheres, nem dinheiro. Cópia da minha lei, lê todo dia, porque não é para se achar que é melhor que os outros. Porque na verdade o rei de Israel sou eu. Resumo. Agora vamos ver o que vai acontecer com Saul. Olha essa chave ali. Deus então ele vai escolher o primeiro. Tem que ser escolhido por ele, né? E vai ser um candidato segundo o desejo do povo. Não foi o povo que foi lá e exigiu que era hora? Quando você ora, depois você fala, Senhor, eu não estou perfeito, estou perfeito. Senhor, ora bem assim, Deus olhou para o seu coração e entregou. Agora que você já recebeu, conforme o seu coração, você vai pagando o preço, e Deus vai acertando, melhorando, né? Vai transformando mais densa, e o desejo dele vai ser cumprido. Você paga o preço. Amém? Ele já entregou o seu pedido? Paga o preço, irmão. Paga o preço, vai trabalhando junto com o Senhor e vai chegar no desejo. Amém? Então Deus entregou o coração do povo. Se olharmos para o candidato ideal do povo, a aparência, vamos ver agora como que é esse candidato. 1 Samuel 9, nós vamos ler do capítulo 9, versículo 1 ao 6. Gostaria de ter um candidato? 1 Samuel 9, 1 ao 6. Tá. O problema do povo lá é que como a concepção do rei que eles queriam estava errada. E Deus deu o rei à medida que eles queriam. O interessante é que Saul, ele era um líder de jumentas, ou seja, um animal teimoso, né? Então por isso que ele era tão teimoso assim. E quando Deus constituiu a Davi, ele era um criador de ovelhas, ou seja, servia. Então daí uma das grandes diferenças entre um rei e o outro. Isso. Nós vamos começar agora lendo sobre Saul. Vai falar dele cuidando das jumentas agora nesse texto. Bem apropriado. 1 Samuel, capítulo 9, correto? 1 até o 6. Tá. Saul se encontra com Samuel. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam.
Então ele disse a Saul: Filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saara, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: Vamos voltar para casa. Senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. Sobe aí. 6. O empregado respondeu: Espere, nessa cidade mora um homem santo, que é muito respeitado quando tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Eita glória, esse homem santo é Samuel. Uma irmã agora lê de 14 a 19, que vai falar do encontro deles com Samuel. Eles estão atrás das jumentas do pai que se perderam. Foram atrás do homem santo, que é profeta, eles chamavam o profeta de vidente na época, para saber que rumo eles tinham que tomar para achar as jumentas. 14 até o 19. Do 9 ainda. Ainda no capítulo 9. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Continua até o 19. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostre-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Amém. Amém. Querido, nós vemos aqui que Saul, ele era belíssimo, alto, ele tinha a aparência muito forte, né? Onde ele estava, para cima dos ombros, ele se sobressaía a todos. Esse homem alto, né? Devia dar dois alto. E parece ser um filho muito dedicado, preocupado com as jumentas do pai. Parece que estamos vendo as qualidades de líder, homem de aparência, né? Preocupado com as armazenas do pai. Se ele cuida bem das coisas do pai, ele vai cuidar bem das coisas de Deus. A gente poderia pensar assim, né? E resolveu consultar um profeta para saber o caminho que deveria tomar. E o encontro ali, esse encontro casual, na verdade, ele foi patrocinado por Deus, dirigido por Deus. Um dia antes, Deus apareceu para Samuel e falou: amanhã virá aqui meu ungido e você vai consagrar o rei de Israel. Certo? E quando Saul chegou lá, Samuel fez de tudo para tratá-lo com honra, bem, e deixá-lo perto dele até o outro dia, quando ele foi ungido, consagrado, ele se foi. Pode passar, irmãos. Amém. Amém. Mas se observarmos mais atentamente o que aconteceu nessa passagem, vamos ver que a proposta de consultar o vidente veio do servo. Quem conhecia o profeta de Israel era o empregado. Saul não conhecia Samuel.
foi o empregado, o servo. Saúl estava querendo insistir ainda no meio do caminho. Não temos oferta para levar, então não vamos. E o servo fala: não, Senhor, temos aqui um pouco de prata. O servo insistiu. Deus colocou o servo que conhecia o profeta e que tinha oferta para estar do lado de Saúl, para garantir que ele chegasse no lugar onde seria ungido. Permissão de Deus. Permissão de Deus. Deus usa também a palavra dominar. Quando falou com Samuel, ele dominará sobre Israel. Quer dizer que ele colocaria freios neste povo. Todos aqueles direitos que o rei tem sobre o povo, de taxar, de requerer os jovens, as moças para trabalharem no reino, tudo isso aconteceria. E seria a primeira vez. Então o povo estranharia muito. O povo, por causa disso, iria aos pés do Senhor. O Senhor colocaria o freio deles no que se refere a se afastar de Deus, como eles pretendiam. Ter um homem que governasse para que eles ficassem menos submissos a Deus. Mas isso não acontecerá. Uma outra coisa que aconteceu, importante, é que na hora da constituição pública ali de Saúl para receber o rei, o profeta procura Saúl, não encontra o rei ungido onde está. Profeta tem que consultar o Senhor, está na hora de constituir o seu rei, onde está o rei, escondido em cabanagem. Permissão de Deus. Estava escondido entre a bagagem. O rei escapou. Mas o Senhor revelou e ele tomou a posse. Saúl até tiveram experiências espirituais. Depois de ungido, teve esses sinais. Lá no capítulo 10, se você vai ler, ele chega a profetizar. O Espírito do Senhor vem sobre ele. Então Deus confirma ali aos olhos de Samuel que era ele. Estava certo, estava no caminho certo. Ele teve experiências, ele contou com a provisão do Senhor, mas desde o início do seu coração, ele mostra-se vacilante. E só um coração reto agradaria ao Senhor, de fato. Mas este foi o primeiro rei de Israel. Pode passar, Alessandro. E Saúl ele será rejeitado. Samuel entrega seu cargo e alerta novamente o povo e o rei. Não afastem-se das leis do Senhor, dos preceitos. Saúl detenha-se aos direitos que cabem como rei. Lê a lei todo dia, para que a mão do Todo-Poderoso não venha sobre você e a nação. Mas Saúl esquece rápido, parece, de eventos e eventos daquilo que o profeta tinha falado, que Deus tinha falado. Samuel determinou, no primeiro evento aí que nós vamos assinalar, que o rei esperasse 7 dias para poder sacrificar antes de ir para a batalha. Mas o rei ansioso, não querendo esperar, ele mesmo sacrifica. Ele próprio, ele despreza a instrução do profeta, despreza o mandamento do Senhor, tenta obter o favor do Senhor através do seu próprio método, da sua forma. E Deus fala para o profeta. Ele procedeu neciamente. Lá no versículo 13, capítulo 13. Depois, lá no capítulo 14, nós vamos ver que ele fez um voto precipitado. Em meio de uma batalha, que estava uma luta tremenda, ele falou que o povo não poderia comer pão, que seria maldito aquele comer pão. E ali chegou um momento que o povo teve uma fome tremenda, e o povo não podia comer pão ali, os despojos, então o povo matou os animais que tinha, os soldados, e comeram carne com sangue.
Então, aqui esse voto precipitado, ele desobedeceu a lei do Todo-Poderoso. Depois ainda, quando eles conquistam uma batalha, no capítulo 15, a ordem de Deus era matar todos, 100% dos amalecitas. Ele toma o rei. Então Deus fala para Samuel: eu vou destituí-lo. Vou destituí-lo. O Espírito de Deus se retira de Saul. Ele começa a ser atormentado. Se você continua lendo a história a partir do capítulo 15. O rei também, ele traz os animais, né? Ele traz os animais, toda coisa, toda a riqueza da terra ele trouxe para ele. Isso, o rei ainda trouxe as coisas. Ele trouxe as coisas, não era para fazer Não isso. era para fazer. Parece um pecado na vida. Deus fala que não era para pegar nem um pecadinho, nem uma unha, não pode pegar nada, porque um pouquinho de leveza, irmão, o que ele faz? Fermenta a massa, contamina a massa, já disse Jesus. Então, quando o Senhor fala que não vai pegar nenhum daquele levedo, o Senhor é muito sério no que ele diz. Amém? Olha aqui que uma desobediência gerou uma desobediência. Era para ele esperar 7 dias para orar junto, para antes de ir para a batalha, né? Desobedeceu o profeta. Uma coisa simples, porque não esperava. Aí foi a decorrência dos erros, fez um homem que podia ter um reinado brilhante, perdeu os dados. Perdeu a primeira coisa, que é a mais importante de tudo, a presença de Deus. E depois vai perder o reinado e ainda vai contemplar uma morte terrível. Um pecado que vai chamando o outro pecado. Por isso que é muito importante a gente sondar os nossos corações perante de Deus, ter vida de oração, né? E qualquer mágoa, qualquer rancor que tiver, você já vai perante Deus. Você perdoa aquela pessoa que te magoou, você perdoa a Deus se você acha que foi Deus que te magoou. Você tem que ficar limpo, limpo, limpo. Converse todo dia, né? Clama pelo sangue de Jesus sobre a sua vida todo dia. Você tem que andar limpo e ser de santidade. Porque senão um abismo, ele vai chamando outro abismo. A coisa só vai acumulando. Só ficando preso. Aquela tristeza vai virando mágoa, depois vai virar desespero, vai virar opressão, vai virar pânico, e aí vai. Então nós vamos entrar agora no bloco de perguntas que está aberto para todo mundo. Eu gostaria da participação de todos. Né? A primeira pergunta, nós vamos chamar aqui a atenção para a aparência de Saul, aqueles traços da aparência dele, que confirmavam que era um rei segundo a vontade do povo. Mas tem também as atitudes de Saul, que vamos revelar desde o início, ali na época da sua coroação, que não era a vontade perfeita de Deus ainda. Já no textinho, já mostra. Quem gostaria de falar um pouco sobre esses traços da aparência e as atitudes de Saul? Você pode trazer para a sua vida, trazer um exemplo. Tá. Quem gostaria de falar, irmãos? Julgar, né, a aparência da pessoa. Porque não vamos falar francos. Nós olhamos muito para a aparência, demais da conta. O ser humano olha demais para a aparência, não é verdade? Pode falar. É isso mesmo, só confirmando isso que você está falando. Nós temos a tendência de olhar a aparência, né? E só Deus conhece o coração do homem, né? E a gente erra muito por isso. A gente, às vezes, é precipitado em julgar. Existe um pré-conceito, a gente olha
ou se ela está mal vestida, a gente desacredita dela. E se ela estiver bem vestida, muitas vezes a gente acha que aquela pessoa pode ser uma pessoa orgulhosa, muito vaidosa, né? A gente tem esse hábito de julgar dessa maneira. E até no comércio, né? Se fala muito que às vezes a pessoa chega no comércio desarrumado e vem um vendedor e te atender. Aí chega uma pessoa de roupa chique, de bolsa bonita, um homem de gravata, os vendedores chegam até a escutar e dar né? A missa é feita em cima da aparência. E aí a gente sabe que diante disso a gente corre muito risco de estar errando, né? Tem pessoas ricas e simples de aparência e tem pessoas que às vezes está bem arrumado e não é rico, só tem aparência. Ele chegou caiado, né? E aí a gente vê que muitas vezes debaixo dessa aparência há a arrogância do homem, né? Muitas pessoas é onde que aconteceu com Saul, né? Ele se achava muito poderoso e ele era capaz até de confrontar a lei de Deus e achava que ia ficar descoberto, né? Mas veio o tratamento de Deus, né? Porque nada passa se não for permissão de Deus. Quero falar uma coisa para as moças. Cuidado com o moreno alto, bonito e sensual, tá cheio de demônio. E tem que falar. Você não conhecia a pessoa direita, que tem vida com Deus, né? Entrega o coração de cara, não, porque a probabilidade dele estar cheio de demônio é muito alta. Cuidado também com as moças bonitas, esculturadas, viu? Que cultuam o corpo, agora é com os homens. Que a probabilidade é a mesma. Aí depois você ora, Deus entrega e você fala, não é isso! Eu queria dar isso, meu Deus, Saúl! Amém? A segunda questão, então, não há como sustentar a obra de Deus pela aparência ou pela força humana. O exemplo de Saúl nos mostra isso. E Manquena responde para a gente, comenta. Ele tem esse saber, caso de Saúl, né? Não, é uma coisa evidente, né? A aparência não vai ficar aqui, vai, são as coisas espirituais. E não adianta ser só um corpinho bonito e não ter conhecimento, sabedoria. Ele não conhecia quem era Samuel, ele não obedecia, ele não era paciente, né? Não tinha um coração voltado, não era manso. A aparência, lógico, são coisas terrenas, vão ficar aqui e vão embora. Agora, a sabedoria, a intimidade com o Senhor também nos transforma, né? Nos ajuda a ser mais bonitos na terra. Porém, isso não é o grande tópico que a gente está procurando. Amém. A terceira questão. Alguém se prontifica? Na segunda questão, a aparência e a força, Saúl nasceu com ela, né? Ela é aparente. Agora, o que eles estavam buscando era conhecimento, né? Relacionamento com Deus, obediência. Isso eles precisavam buscar, que o povo, a aparência do povo que ele tinha. Amém. Irmãos, como o irmão Alessandro falou muito bem, ele tinha a força, a aparência. E algo muito importante, ele tinha o Espírito de Deus, e ele foi transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito. Então, o que ele tinha? Ele tinha a aparência, a força e a transformação e mais do Espírito de Deus. O que dá a pessoa achar que ela não depende de mais nada? Foi desobedecer uma ordem do profeta, que foi desencadeando, eu não consegui consertar mais. Até o próprio Deus o rejeitar. Não foi o povo que rejeitou ele, foi Deus que rejeitou. Então, Ele não arrependeu, né? ele não se arrependeu, até no último momento ele não se arrepende. Tanto que ele vai direitinho para o inferno, no final
final ele fica a espada dele e morre. Então ele comete suicídio. E suicídio é pular de ponta na piscina do inferno, tudo de cabeça. Então, irmãos, porque quando o homem arrepende, ele volta a ter chance com Deus. ele volta a ter chance com Deus. No momento sequer ele se arrepende. Entendeu? Ele pode ter tido ali algumas emoções, mas o arrependimento mesmo, ele não teve. Então, as coisas de Deus eram muito sérias. E Deus deu para ele ali algo extraordinário. Porque naquela época, só 3 pessoas podiam ter o Espírito de Deus: o sacerdote, o rei e o profeta. Mas ninguém na face da terra tinha o Espírito de Deus. Então, o que Deus fez? Rasgou o véu, nos concedeu o Espírito Santo de Deus. E mesmo assim a gente comete alguns erros, alguns delitos diante do nosso Deus. Como eu comecei a dizer, se a gente pecar menos, Deus vai fazer mais na sua vida. Amém. A terceira pergunta fala que a apreensão diante de problemas que parecem muitas vezes insolúveis, né? Como no caso de Saul, levou Saul a tomar decisões precipitadas, levou Saul a desobedecer os mandamentos de Deus. Gostaria que você pensasse aí, alguém falasse sobre as consequências que nós sofremos por causa da nossa desobediência, precipitação muitas vezes, né? Você já quer dar um jeitinho de resolver. Alguém gostaria de falar sobre consequências que isso pode trazer? É fácil, a consequência. Quais as consequências? Você não imagina, quando a pessoa está cometendo pecado, ela não imagina. Perde a bênção. Afastamento de Deus, distanciamento de Deus. Acho que a consequência maior é o afastamento de nosso Senhor, que vai te deixando cada vez, vai ficando cada vez mais distante. Pecado faz separação. Perdendo as bênçãos que você teria e se aproximando mais do outro lado. Né? É a principal consequência. Amém. Isso aí. Ter a opção de posições que Deus te deu, né? Até mesmo a sua capacidade física, intelectual, como aconteceu com Saul. Né? Então, as consequências elas são graves. O inferno não brinca. Tem muita gente que acha que muda que inferno é brincadeira, é lorota. Mas uma coisa que o inferno não faz é brincar. É muito sério. Viu? São estrategistas, e acertos e acertos. Está provado, se vocês deixarem, eu vou ficar falando. Ô, Glória. Está provado que sem Deus o homem faz besteira. Por quê? Ele começou a errar, veio as consequências. Depois ele errou de novo, veio outras consequências. Ele não conseguiu se organizar mais. Então quer dizer, quando eu tenho a mente de Cristo, eu sou sábio. Quando eu estou fazendo coisa errada, eu estou usando as coisas do inimigo, depois eu não consigo resolver mais. Então, ele chegou num ponto que ele não conseguiu mais resolver as consequências que gerou os erros dele, na verdade. E depois que ele perdeu o Espírito Santo, aí ficou um trem mais feio. Aí ele não conseguia, ele não tinha mente, ele não tinha capacidade para resolver. O que ele precisava resolver? Nós só dobrar o joelho no chão e falar: Deus, pequei contra ti. Ó Deus, eu pequei contra ti. Se o Senhor me perdoa, o Senhor me perdoa, meu irmão. Se para nós Deus nos deu, para me perdoar, meu irmão, talvez por acaso ele possa me oferecer
homens que salvam com Deus. Para Deus nos perdoar? Muito. Mas só que as coisas que ele estava fazendo criou uma proporção tão grande que o próprio Deus o rejeitou. Deus vai falar, se arrependeu. Então, quando a gente pensa e comete um pecado, a gente não imagina a proporção das coisas que pode vir. 15:11, vou só ler esse versículo, já ligado ao 4, mas a senhora tiver. Não, só quando você puder. O que esse texto traz para nós, para a nossa vida prática, é que muitas vezes nós também não sabemos descansar no Senhor. Não colocamos a nossa dependência no Senhor. Não esperamos no Senhor e queremos resolver com a nossa vontade, com a nossa mão. Esse texto aplica para nós hoje, sabe, para a gente colocar em prática isso nas nossas vidas. Tá? Nós vamos com o nosso eu, com a nossa vontade e não esperamos em Deus. Assim como ele não esperou 7 dias, assim como ele não confiou. Então, a nossa confiança precisa estar mais em Deus. Na terça-feira, a Adriana, minha filha, perguntou: mas o senhor não fala para orar e descansar? Sim, esse orar e descansar não quer dizer que você vai continuar orando. Você vai descansar crendo no Senhor, que o Senhor vai fazer. Amém. Em 1 Samuel 15:11, lá na quarta pergunta, fala assim: arrependo-me de haver constituído o rei a Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor, mas Deus já tinha colocado a mão, dado basta. O que significa arrependimento? Quando Deus fala que se arrependeu. Alguém sabe? Porque Deus não muda. Não é que Deus mudou. Quero voltar, não farei mais assim. Não é uma indicação da mudança da natureza de Deus, do seu caráter, dos seus propósitos, dos seus desígnios. Ele não muda. É uma expressão de tristeza por causa da rebelião do pecado de Saul, no caso. Deus sente, se compadece de Saul, fica triste por ele. Mas o desígnio do Senhor pela monarquia de Israel vão continuar, apesar de Saul. E ele agora vai escolher um rei segundo o seu coração. Pode passar, irmão. Essa escolha agora não se basearia mais na percepção humana, mas na percepção de Deus. E Deus vai lá e escolhe Davi. E fala para Samuel: Samuel, eu olho o coração, não olho como os homens dele. Samuel está olhando os irmãos altos, fortes de Davi. Mas Davi estava lá no campo. E o profeta mandou chamar aquele ruivinho pequenininho, pastor de ovelha que estava no campo, e ungiu perante todos os irmãos e sua família. Davi provou ser um guerreiro muito mais valente do que aquele homem alto e de família de guerreiros. E Deus qualificou Davi diante de todos, não foi mais por causa da sua valentia, não. Diante de Deus nós somos mais qualificados, é por causa da nossa inteireza de coração. Então, o coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza, como o próprio Davi escreveu nos Salmos. E o sinal da propriedade, da escolha de Deus, o sinal ali veio quando Davi, ele combate Golias. Quando ele lutou com Golias, ganhou uma pedrinha, mostrou que a unção de Deus estava sobre ele. Pode passar, irmão. No caminho da implantação do reino de Deus neste mundo, nós encontramos muitos obstáculos, porque nós não somos do mundo
mundo e o mundo jaz no maligno. E um desses obstáculos não é só o maligno, é nós mesmos, né? Com os nossos pecados, as nossas precipitações, nossas desobediências. Nosso coração, irmão, ele é corrupto. Nós somos filhos de Adão, regenerados, temos o Espírito Santo, nascemos de novo, mas ainda habitamos num corpo corruptível. Ainda não estamos em corpo glorificado. Ainda sentimos as dores, as setas deste mundo, as aflições. Então nós temos que vigiar e orar. O nosso julgamento ele é falho. E os nossos pecados nos denunciam diante de Deus. Faz separação entre nós e Deus. Então o caminho é estreito mesmo. Nós temos que nos sondar, pedir para o Senhor nos sondar, porque Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos falhos, Ele está pronto para nos ajudar. Nós temos que nos arrepender. Todo dia eu sondo meu coração e eu vejo que há algum caminho mau ali, Senhor me mostra, e eu volto para o caminho de Deus. Saiu um pouquinho você, volta logo, não demora. Não espere a noite chegar para pedir perdão, lembrou ali, você já pede mesmo no trânsito, já fecha a brecha. Em nome de Jesus, sempre a boa obra do Espírito Santo, o Espírito vai estar nos convertendo, nos mostrando o pecado, nos falando sobre o juízo, do final, nos ensinando todas as coisas, pronto para transformar nosso coração e nos tornar aptos para servir esse Deus e glorificar o seu nome. Paz e glória. Só alguns pensamentos para a gente poder aplicar na nossa vida. Nós temos reconhecido o mal que nossos pecados provocam no outro, no nosso cônjuge, na igreja, na família. Uma irazinha que você traz, filhinha pequena, uma invejazinha, aquela pequena lascívia que ama com você. O mal que isso pode estar fazendo para os outros, as reações que isso pode estar causando para você mesmo, a sua alma, o seu espírito e ao seu corpo, ao seu ser triunfo, né? Que essas três partes de você, o que acontece em uma parte influencia a outra. Então, se você está com a alma batida, se você está com opressão, tem algo que você tem que estar carregando aí que não é de Deus. E o Senhor, Ele está pronto para te limpar, para te purificar, para te ajudar em todo momento. Outra pergunta para a gente estar pensando e aplicando nas nossas vidas, né? A primeira é para ter esse reconhecimento que nós não podemos carregar o pecado em nós temos que nos libertar dele. Amém? Amém? O segundo, temos desistido e rejeitado o pecado. Não podemos ser amiguinhos de pecado, da evasão. Geralmente vai contar uma fofoca, você estica, você propaga a fofoca. E ainda coloca lenha mais no fogo, para virar uma fogueira. Para, chega alguém com fofoca, não, irmão, para aí, porque eu não quero mais falar dessas coisas. Agora eu só falo o que convém, que edifica, o que é bom. Amém? Isso é só um exemplo. É resistir ao pecado, rejeitar. Dessas coisas você tem que rejeitar. Pode ser a sua melhor amiga, você fala, não vamos mais falar disso, não, em nome de Jesus. E a palavra diz que a gente não falar disso. Pronto, ela não vai ficar chateada. Se ela é crente, ela não vai ficar chateada. Se ficar chateada, vai ser pouco tempo, porque Deus vai convencê-la. Amém? Amém? Nós tentamos resistir ao pecado, à maledicência, etc. Ou nós estamos tentando justificar o mal que fazemos. Sou muito bom, só fiz aquilo porque falaram de mim também. Você fica querendo justificar. Não justifica, corta o mal pela raiz. Não seja como Saul. Arrependa-se.
Né? Porque quando Deus vai falar com você, ele vai olhar o seu coração. Você não vai poder se justificar diante de Deus falando: ah, mas foi a Adriana que falou, foi por causa da Andréia que fez. O Senhor vai falar: no meu papo é contigo. Direto, eu vou olhando o seu coração. Vai chegar na hora que eu vou falar com a Adriana, eu vou falar com a Andréia, eu vou falar com a Adriana, agora é com você. Amém? Aleluias. Apenas os limpos de coração verão a Deus. Aleluia. Então, que essa seja a nossa oração agora. Eu gostaria que você levantasse, nós vamos orar rapidamente, vamos entregar para o pastor Maurício. Vamos pedir para o Senhor sondar. Pai, sonda-nos, ver se há em nós algum caminho mau, Senhor. Nesta hora, queremos confessar nossos pecados para o Eterno. Confesse suas falhas diante dele. Agora é o momento de falar: arrependo-me, Senhor, porque pequei contra o céu, contra ti somente. Como naquele Salmo 51, quando Davi, Senhor, o teu ungido, se arrependeu amargamente de tão grande pecado. Ele disse: poderia não oferecer sacrifícios, mas sacrifícios não ofereço, porque o que lhe agrada, Pai, é um coração contrito, reto. Isso, Senhor, não rejeita. Então, o Senhor possa estar vindo neste momento por meio do teu Espírito Santo, convencendo-nos do pecado, da justiça, do final. Oh, papai, dá-nos o coração contrito, quebrantado na presença do Senhor. Pedimos perdão por cada falha, em pensamentos, em palavras, em gestos, em ações, seja por escrita, por fala, papai, ocultos, revelados, confessados, não confessados, Pai. E aqueles que sabem agora, Senhor, o que fez que não lhe agrada, Senhor, que seus filhos possam estar confessando perante ti, Pai, porque queremos ser limpos nesta noite, Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a justiça. Queremos estar limpos na tua presença, para fazer a tua obra, para dar em santidade, cumprir os desígnios do Senhor na terra, de forma, Senhor, que o teu propósito ele aconteça, Senhor, rapidamente, que ele avance, que o propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós tratamos de avance, que as pedras sejam retiradas, que barreiras sejam quebradas, que grilhões sejam quebrados nesta hora, que decretos do inferno sejam cancelados, que portas sejam abertas, porque o teu povo te arrepende nesta hora, e o Senhor olha no céu, o Senhor está pronto para salvar, para libertar, para abrir caminho para o seu povo passar. Oh, aleluias, papai, aleluias, aleluias, queremos te ver, Senhor, por isso queremos ter o coração limpo, porque o nosso anseio é viver